vocês mudam, vocês conseguem mudar a velocidade. Então, aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui você tem speed e aqui você tem o 1 milivolt, que é o N, tá? Então, em toda máquina de eletro, vocês vão olhar lá, vai ter o speed, tem que estar em 25, assim como no monitor cardíaco também do hospital, e o 1 milivolt, que é o padrão N, tá? Não pode estar nem N sobre 2, nem 2N, porque senão você pode ter problema na hora da aquisição do eletro, pode atrapalhar na sua interpretação. Perfeito? Aqui, ó, pessoal, então vamos começar. Módulo 1, depois a Andressa vai editar para tirar essa parte, ficar mais rápido a nossa aula, tá? Bom, mas vamos lá, vamos passar para o... Eu não vou fazer entrada no e-card, nada, já vamos passar direto para os eletros. Vamos para o eletro 1, tá, pessoal? Eletro 1 você tem aqui um paciente com 37 anos, hipertenso, obeso, está sentindo dispneia e dor torácica, tá bom? Sexo masculino, também tem o sexo aqui, ó, né? Então, já vai imaginando na sua cabeça como seria o eletro de um paciente com 37 anos, sexo masculino, hipertenso, obeso, com dispneia e dor torácica. Aí você clica em ECG. Aparece o ECG para a gente. Esse ECG, então, pessoal, primeira coisa, vamos falar mal, né? Logo de cara, quando você fala mal do eletro, você fala que é um eletro que a linha de base está retificada, está boa, mas ele tem um tremor aí, principalmente em AVL, dá para ver bem, um tremor na linha de base. E também você tem parece uma baixa amplitude, né, dos complexos aqui em D2, em AVF, mas isso não se confirma quando você olha para D1 e AVL e tal. Então dá para laudar, é um exame, né, vamos dizer que tem muito artefato, mas dá para laudar, certo? Então vamos para o RACast. Quando você vai para o RACast, você olha para a onda P, e você procura onda P positiva em D1 e onda P positiva em AVF. A AVF está nitidamente positivo, em D1 está um pouquinho difícil de ver, mas dá para ver que tem uma onda positiva. Mas D2 confirma, olha para o D2. D2 está extremamente positivo, então não tem que preocupar. O RACast é um ritmo sinusal, certo? E aí você escolhe uma das derivações também para ampliar, se você quiser fazer as medidas, né? Quando você passa por a condução AV, para o intervalo PR, QRS, essas coisas. Então, de todas essas derivações, a D2 não está tão legal de ver, de fazer todas as medidas. Eu acho que a mais legal nesse caso vai ser V4. Então, vamos olhar V4, a gente clica 2 vezes, certo? E aí já vem para a próxima tela, que é o V4 ampliado. Aqui, pessoal, utilizem o teclado, tá? Então, vocês vão colocar o número 1 em cima do R, qualquer R, o 2 em cima do próximo R, o 3 em cima do outro R, 4 em cima do outro R. Quando você faz isso, você já tem a frequência do paciente aqui, 96, ok? A onda P no início da P, a onda S no final do QRS, a onda Q. Você pode também puxar no teclado, tá, pessoal? Se você apertar Q, ó, você não está vendo a Q, mas você está vendo que ela está aqui. Tá vendo? E a T de tatu, só apertar no teclado T, que ela vem para cá também no final da T. E o ST não é S, porque a S já está aqui no final. Então, o ST é D de dado. Então, é só apertar no teclado D de dado, que vai posicionar também o ST. No segmento ST, a gente coloca aqui 40, sempre 40. Deixa eu pegar aqui direitinho, 40, um quadradinho depois do fim do QRS. E aí vocês têm aqui, né? Deixa eu mudar vocês de lugar aqui da minha tela. Então, aí vocês têm aqui o RR, o QRS medido, o QT corrigido, o QT calculado, né, e depois corrigido pelo Basé. O desnível do ST médio, que não dá para confiar muito aqui no eCardio. Se desse para confiar em cálculos de computador, não precisaria do homem, né, do médico laudando. E o intervalo PR, ó, lembra que o intervalo PR é até 200? Então, aqui está normal, né, tem menos do que 5 quadradinhos. Então,
é um eletro normal, né, aplicando o QRS, o ST, o eixo elétrico. Vamos ver o eixo elétrico, para onde que está. O eixo está positivo em D1 e ele está negativo em EVF, olha que coisa. E agora, quando está positivo em D1 e negativo em EVF? Vamos ver a participação de vocês aí. Quem pode me ajudar? Vocês fazem nesse caso? Olha D2. Olha D2. Vamos olhar D2? D2 está mais positivo que negativo, não está? É sempre a resultante, viu, pessoal? Vamos olhar aqui, ó. Sempre é resultante, tá? Então, quando você tem uma onda positiva e negativa, você tem que ver quanto que dá a resultante. Então, nesse caso, de D2, vai estar... Opa. Peraí. Nesse caso aqui, em D2, vai estar mais positiva do que negativa, certo? Se você traçar uma linha de base aqui, você vai conseguir identificar ela mais negativa, mais positiva do que negativa. Então, está feito o laudo. Alguém tem alguma dúvida desse laudo 1? Todos os laudos do módulo 1, pessoal, o laudo é o mesmo, né? Ritmo sinusal, condução AV normal. Lembra aqui, ó, é só clicar em exame normal, que já vai aparecer aqui embaixo. Ó, ritmo sinusal, eixo ventricular normal, condução AV normal, complexo QRS normal, repolarização ventricular normal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só posicionar o mouse em cima, que vocês têm a classificação de acordo com a diretriz. Tá? Então, esse é bom para rever conceito também, mas por enquanto não precisa, porque todos os laudos são normais. Beleza, turma? Posso passar para o próximo? Vamos para o segundo. Vocês estão muito calados, agora é hora de participar, pessoal. Vamos lá. O segundo eletro, vamos ver quem que é. É um paciente de 31 anos, feminino, então uma mulher de 31 anos, ela não tem sintoma, ela só veio fazer o eletro para um controle, tá bom? Vamos ver o eletro dela. Quem pode falar mal desse eletro para mim? Ninguém? Vamos lá, pessoal, tem que participar, senão não sei se vocês estão aprendendo ou não. A Nanda falou, doutora, a linha de base. A linha de base. Muito bom, Falaram vamos que falar tá mal da todo linha de... torto. Isso. Então, veja, é porque eu não tenho o chat de vocês, tá, pessoal? Eu tenho... Vocês podem abrir o microfone e falar que fica melhor. Eu tenho o chat aqui, mas é que está muito poluída a minha tela para analisar o eletro. Bom, mas está aqui, agora eu vi aqui. O William falou, olha, D2, antes, né? Agora a Ananda falou linha de base, a Vitória está todo torto. Então, vejam, pessoal, ele está todo torto. Por quê? Provavelmente porque essa mulher, ela não ficou parada na hora de fazer o eletro. Ou ela coçou, ela levantou o braço para coçar o nariz, ou ela mexeu a perna, ela balançou a perna, ou os eletrodos do tórax não ficaram bem fixados e às vezes eles ficam meio soltos e aí na hora de gravar dá essa alteração na linha de base, tá bom? Então acontece isso, pessoal. Mas olhando friamente, é um eletro que precisa ser repetido ou dá para laudar? Vocês acham? Acho que dá para laudar. Dá para laudar tranquilo. Né? Por quê? Porque a gente sabe que pelo RACast vai estar positivo em D1 e AVF, ó. Essa segunda onda P aqui está nitidamente positiva, dá para ver, certo? E aí a gente seleciona uma das derivações para fazer o resto. Então vamos medir aqui, ó. T2 dá para medir, só que T2 tem um pouquinho de artefato, vamos fazer em V4. Vou pegar V4. Vamos pegar V4 aqui. A gente vai até 9h30, tá, pessoal? Eu garanto para vocês que até lá a gente acaba isso para não... Eu sei que vocês têm outros compromissos aí. A gente vai colocar aqui, então, D1, D2, D3, desculpa, R3, né, e R4. Então, já está calculada a frequência aqui, em torno de 60. A frequência está normal. O início da P, início do QRS, final do ST, e final da T.
Ó, essa final da T aqui é um pouco desafiadora porque ela tem uma parte descendente, tá vendo? Mas, ó, QT 410, QT corrigido 408, QRS 85, PR normal. Então tá tudo bem, o eletro normal também. Alguém tem alguma dúvida nesse eletro? Tirando a linha de base que estava toda mexida. Doutor, perguntaram se em D3 tem algum artefato específico ou se é assim mesmo. É assim mesmo, é tremor da linha de base, provavelmente ela estava tremendo aqui, principalmente a perna, ou o eletrodo estava mal colocado, né, na perna, e aí deu essa interferência somente na parede inferior, tá vendo? D2, D3 e AVF. Então, algum eletrodo lá que estava mal colocado, ou o paciente se mexeu. Não precisa tirar brinco, não precisa tirar anel, não precisa tirar colar, corrente, colar, não precisa nada. O que você precisa é pedir para o paciente ficar quieto. Isso é o mais importante. E que a sua sala tenha um isolamento adequado. Então, se tiver algum motor, celular é importante tirar, porque o celular vibrar vai alterar, mas não precisa ficar pedindo para o paciente tirar tudo. Cinto, já vi paciente ter que tirar cinto, não precisa, né? Tirar sapato, nada disso. Basta ele tirar o celular, deitar e ficar quieto. E a sala tem que ter um isolamento bacana, né, fiação, né, um isolamento com fio terra mesmo, para você poder colocar na tomada que tenha fio terra, senão você pode ter esses artefatos elétricos aqui. Se o paciente estiver com frio também, é importante colocar uma manta, né, para ele não ficar tremendo também de frio, também pode acontecer, tá bom? Não é nosso caso aqui em Goiás, né, mas pode acontecer em algum outro lugar aí, vocês estão. Vamos ver o eletro 3. O eletro 3 é um paciente masculino, 30 anos, dor torácica, vejam, bem típico de pronto-socorro, né? Vamos lá, vamos ver o eletro dele. 30 anos com a dor torácica. O eletro dele, alguém quer falar mal dele aí? Pode falar. Pode abrir o microfone, pessoal, vamos lá. Tem artefato em AVL e também tem um pouquinho de cinto artefato em D3, né? D3, dá para ver bem. Então, um pouquinho de artefato também em AVF, em AVL, D1 de dado, V1 também, olha V1, né? Tá bem ruinzinho. Mas me diga, você repetiria esse eletro ou você tentaria laudar? Tentaria laudar. Eu tentaria também. Ó, vamos fazer o Rakesh, por exemplo. D1 tá ruim de ver, mas AVF tá positivo, certo? D2, que provavelmente confirmaria, né, o ritmo sinusal, também tá positivo. Então eu fico tranquilo, tá? E outra coisa interessante, pessoal, estão vendo que D3 está negativo aqui? O que vocês acham que é isso? Por que D3 está negativo aqui? Alguém tem alguma ideia? Ou é assim mesmo, D3 pode ser negativo em condições normais? D3 pode ser negativo se ele tiver para cima de AVR, né? Para cima da parte. Isso. Perfeito, olha só. Vocês estão usando esse aplicativo aqui? Quem não tiver, pessoal, vocês têm que baixar isso aqui. Vocês estão vendo na tela? Não. Não? Peraí, Não, deixa eu, é porque é outra tela, deixa eu mudar aqui, peraí. Estão vendo agora? Ainda não. Não? Agora sim. Agora sim. Então, isso, ó, quem não baixou isso aqui tem que baixar, tá lá no material pós-aula, acho que é da aula 3, se eu não me engano, ou da aula 4. E aqui, ó, você brinca com o vetor resultante. Você pode colocar ele em qualquer dos lugares, em qualquer dos quadrantes, e aí você vai vendo como que o vetor, ele mudando de posição, como que fica o QRS nas derivações do plano frontal, certo? Então, vejam, se eu tiver um QRS já quase aqui no limite, ó, do desvio da esquerda, olha D3 como é que tá negativo, tá bom? Isso é muito comum em pacientes que às vezes expiraram, né? O pulmão tá vazio na hora da aquisição do elétrico.
Então, às vezes, basta você pedir o paciente para encher o peito de ar, que o D3 ele volta a ficar positivo. Só uma curiosidade para vocês. Mas quem não está usando essa ferramenta tem que usar, tá? Isso aqui é muito legal, muito interessante para avaliar o eixo. Vamos voltar lá. Então, aqui... Então, olhem. Uma outra coisa que chama a atenção aqui, pessoal, antes de ir lá para o coisa, alguém viu alguma alteração em V2 e V3? Alguém quer comentar alguma coisa em V2 e V3? Falaram aqui, supra de ST padrão juvenil masculino, e outra pessoa falou que está meio suprado. Isso. O que acontece, pessoal? É muito comum, né, você ter pessoas jovens que têm um supra que vem desde o ponto J, já suprado, tá vendo? E aí ele continua aqui com a onda T de tatu. Esse padrão, a gente chama de padrão de repolarização precoce. Geralmente não é um problema grave, não traz repercussão para o paciente, é só uma variante do normal. Por isso que eu quis colocar ele para vocês aqui, porque é uma variante do normal e muitas vezes ele não passa de 2 milímetros, 1 milímetro, não passa de V2, V3 e V4, geralmente é só de V2 a V4 que acontece. Então é um diagnóstico diferencial de supra, mas que é considerado uma variante do normal, tá bom? Bom, vamos escolher uma aqui para fazer as medidas. Então, P, Q, S, T. Alguém não tinha feito assim? Essas medidas, ou todo mundo conseguiu fazer? Ó, frequência de 85, PR normal, QRS normal, QT normal, QT corrigido normal, e o ST deu um supra de 3 milímetros, tá vendo? Que é justamente na derivação V4. Então tem um supra mesmo, né, por conta desse padrão de repolarização precoce. Ok, pessoal? Alguma dúvida nesse eletro? Podemos passar para o próximo? Pode. O eixo está bem desviado, pessoal. Vejam que o maior R, quase que um R puro, é em D1. Né? Então, tá bem desviado para cima lá. Não é que está desviado, mas ele ainda está normal, mas ele está quase que entre 0 e menos 30 ali. Está querendo desviar para a esquerda. Professor, esse AVF com esse QRS aí parecendo um M é normal, então, né? É porque aqui está quase ISO. É como se em AVF, lá de baixo, você estivesse vendo o fenômeno passar na sua frente. Então, ele tem um pedaço negativo, tem um pedaço positivo, entendeu? Você está vendo a situação passar como se você estivesse vendo aquilo totalmente na perpendicular. Que é o que está acontecendo. O eixo está quase em D1, está quase zero, está um pouquinho acima de zero, e a VF está vendo o fenômeno de camarote, assim, ele está vendo passar na frente dele, mas não tem nenhuma força indo em direção à AVF, nem fugindo de AVF completamente. Perfeita observação. Vamos para o próximo. Paciente 4. Vou dar uma acelerada aqui também. Bom, paciente 4, turma. Paciente 4 é um paciente de 22 anos, sexo masculino, hipertenso, com dor torácica. Vamos ver. Quem se prontifica a falar mal aí? Ninguém? Alguém quer falar mal? Leonardo, você que falou que o ecardio é sensacional, manda ver aí.
Para falar mal desse daí, doutor, É, eu acho que ele tá bem feito na realidade. concordo contigo. Eu não falaria mal dele, não. É. Acho que ele não tem motivos para a gente falar mal dele. Ele está bem feito, a linha tá bem retificada, assim, né? A linha de base, você consegue ver as ondas perfeitamente. É um eletro muito bem feito. Esse rapaz, ele se comportou ali na hora do eletro e o aparelho era bom. Muito bem. Qual derivação você escolheria para a gente fazer as medidas aqui? Ritmo sinusal, né? D1 positivo, AVF positivo, então acabou a conversa. Qual você escolheria aí? A D1 tá bem bacana para fazer. D1, né? Isso. Então vamos ver D1. Às vezes, pessoal, o eletro ele salta do traçado, tá? Por exemplo, o V4, vocês estão vendo que não consegue ver o final da linha da onda R? Isso acontece em muitos eletros, tá, pessoal? Isso é muito comum, principalmente em pacientes que têm sobrecarga. Aqui no ECARD, a gente consegue sanar esse problema abrindo a derivação longa, mas às vezes no eletro impresso, você não tem essa possibilidade. Bom, vamos abrir D1 aqui para a gente ver. Então, deu um OK, marquei aqui. E fiquem tranquilos, pessoal, que no módulo 2 agora, a gente vai fazer essas aulinhas de ecardio juntos, tá? Tirando dúvida. É bacana isso, né? Bom, aqui, então, frequência de 75, QRS de 80, QT corrigido normal, tudo normal, beleza, exame normal. Fiz as medidas todas, utilizei o Raquest, o eixo já sei que está normal, né? Está positivo em D1 e AVF, então está perfeito. Mas Alguém quer falar alguma coisa desse? esse AVL não tá muito pequeno, não, doutor? Tá, é justamente o mesmo problema do AVF do eletro anterior, né? O que aconteceu, Leonardo? Nesse caso, o AVF ele está lá em cima, assistindo um fenômeno que está praticamente perpendicular a ele, que é uma despolarização que está indo para D2. Vejam que D2 é a derivação mais positiva, tá vendo? É praticamente só positiva. Só tem um R puro no QRS. Então, ele está enxergando aquele fenômeno passar por ele, mas não tem nada indo em direção a ele ou contra ele. Então, ele fica nessa conformação meio ISO. O ISO ele tem duas possibilidades. Ele pode ser isodifásico, que ele tem um equivalente positivo igualzinho o equivalente negativo, então a parte positiva é idêntica à negativa, ou isoelétrico, que você não tem praticamente inscrição de nenhuma atividade elétrica, que é o que aconteceu aqui. Ó. Mesmo se eu aumentar um pouco o ganho, veja, eu aumentando o ganho, eu não consigo ver uma coisa legal. Ó. Fica bem esticado, bem mal feito aqui, não me ajuda em nada. Mas dá para tirar dúvida, olha o AVF aqui com ganho de 0,50, tá vendo? Tá? Mas é isso, Léo, bem observado também. Vamos passar para o próximo. Vamos para o 5. Esse negócio de tempo aqui, pessoal, não se preocupem com isso, tá? O relógio vai ficar contando porque não tem como a gente anular essa funcionalidade do sistema, porque é como a gente trabalha no dia a dia mesmo. A gente trabalha contra o relógio, fica aqui que os elétrons ficam esperando lá. Mas para vocês é lógico, fiquem tranquilos que não tem nada disso. Vamos clicar aqui. Então, nós temos aqui um paciente também, sexo feminino, 45 anos, antecedente arritmia, tabagismo, cefaleia, vertigem, dor torácica, palpitação. Veja, muita coisa, né? Tá? Vamos ver o eletro dela. E aí, Léo, você que falou por último aí, fala mal aí do eletro. Eu acho que esse tá bom também, né? Bom, né? Eu também acho. Qual derivação? Primeiro, faz o Rakesh dele aí, Léo. Vamos lá. Então vamos lá. Tá positivo ele em D2 e AVF. Então hoje está normal, né? AP. Tá.
Agora continua aí pra gente, doutor. Olhando assim, você acha que o QRS, o intervalo PR, o QRS, o intervalo QT, tem alguma alteração? Nítida não, né? Não, acho que nítida não. Qual derivação que você escolheria para medir? Na D2 mesmo. D2 mesmo. Tá bom, vamos D2. Na verdade, quase todos os elétrons eu tentava em D2 e eu vi que isso não deu muito certo. Vai depender muito do elétron. Geralmente, D2 enxerga o fenômeno, dá para ver melhor. V1 e D2 é uma dupla boa, mas não é toda vez. Vocês podem segurar na bolinha e arrastar, ou então usar o teclado. Eu uso mais o teclado. Tanto faz. Beleza. Frequência de 84, QRS normal, QT corrigido normal. Beleza, tá tudo bem, tudo tranquilo, eletro ótimo, eixo, o QRS normal também. Alguma dúvida nesse eletro, pessoal? Doutor, perguntaram, em D3 a onda T está invertida. Aí é normal mesmo? Vai ser patológico só se forem duas derivações adjacentes, tirando V2 e V3? Isso, perfeito. Exato. D3, aqui, ó, novamente, D3 está negativo porque o eixo ele está um pouquinho já querendo tender mais para cima, perto de zero. E às vezes é porque o paciente expirou. Se ele pedir para encher o tórax aqui, às vezes o QRS já fica um pouco mais positivo. Tá? Porque isso varia muito da posição do paciente ali do coração do paciente no diafragma ali. Mas assim, sempre tem que olhar a parede em conjunto. Então, você vê que está positivo na parede inferior, então está tranquilo, tá, William? Mas bela observação aí, muito bom. Vi que vai usar o teclado, eu também acho melhor. Vamos para o próximo, 6. Mulher, 45 anos, síncope. Arritmia. Pessoal, não se preocupem com as escritas aqui, tá? Isso é o pessoal que vai estar que faz a aquisição da letra que escreve. Então vocês vão ver coisas bizarras aqui. Não se preocupem, não é nossa culpa, tá? É o eletro de dia a dia mesmo. Vitória, fale mal para a gente aí desse eletro. O paciente teve uma síncope, ele tem mulher, 45 anos. A Vitória está entre nós? Estou. Parece que tá meio torto de novo, né? Em Tá. D2. Isso, tá V6, né? Tá bem. Justamente, é paciente que não para quieto, ou é algum eletrodo que saiu, ou mesmo a qualidade do fio, né? Dos cabos, vocês vão ver cabos aí que dá até medo de encostar nos cabos do elétrico, de tão velhos que eles estão. Então, às vezes tem isso. Mas aqui, como tá quase tudo com a linha de base alterada, deve ser mesmo o paciente se mexendo. Qual derivação você escolheria, Vicky? É sinusal, né? Positivo em D1 e AVF. Pode ser V5? Pode. Então vamos lá, vamos para V5. Então aqui P. Beleza, tá tudo certo. Nenhuma alteração. Alguma coisa nesse paciente 6, podemos passar para o 7. Vamos para o 7. Uma paciente de 61 anos, também feminino, antecedente de asma com dor torácica. Bora ver. Também a linha de base está bem alterada, mas precisa repetir?
Não, dá para fazer o eletro, olha. Você tem onda P positivo em D1, tem onda P positivo em AVF. Tá? Você tem uma linha de base alterada, mas você consegue ver que o segmento ST ele não está suprado nem infrado, com exceção de V2. Você tem aqui... Alguém sabe me dizer por que está desse jeito, V1 e V2? Alguém tem alguma ideia? Parece que é igual, né? V1 e V2 aqui. Enquanto eu faço a medida aqui, alguém me responde isso, por favor. Pode ser uma cicatriz de infarto anterior. Pode ser uma zona eletricamente inativa, mas pode ser também uma outra coisa que é mais comum. Nas zonas inativas, a gente vê uma amputação de R que vai mais longe, ela vai até V3, V4. Aqui tem uma outra coisa que fala a favor, que é mais comum. Alguém sabe? Ó, tudo normal também. PT normal. Aqui, pessoal, ó, V1 e V2 está bem igual, bem parecido, porque foi mal posicionado. Tá? Esse V2 aí não está no lugar certo que deveria estar o V2. Muitas vezes, quando é mulher e tem muita mama e tal, às vezes as técnicas colocam os eletrodos muito altos. E aí você não consegue enxergar, você vê umas derivações muito negativas, né? Aí, para tirar a dúvida, porque realmente pode ser uma zona eletricamente inativa ali, anteroseptal, então, para tirar a dúvida, você pede para repetir o eletro com os eletrodos no lugar, né? Coloca direito V1 e V2 no lugar correto e refaz o eletro, tá bom? Mas aqui deve estar normal, realmente deve ser os eletrodos que foram mal posicionados. Vamos passar para o 8. E quando você pega uma derivação ali, tipo AVL, que estava quase sem onda P, doutor? Ou só eu? Onda P de pato? Isso. Então, em algumas derivações você não vai conseguir ver onda P mesmo. Por isso que o importante é você enxergar o fenômeno como um todo, olhar sempre para as outras derivações, porque se em uma delas você não está enxergando, aqui, por exemplo, a VR está ruim, mas você consegue ver pelas outras que está positivo, ó, D2. Como a derivação perpendicular, se você está vendo uma onda muito pequenininha, você olha para a que é diretamente perpendicular a ela. Então, por exemplo, no caso de AVL, olha para D2, entendeu? Se você não estiver enxergando bem a onda P em AVL, se você olhar para D2, que é 90 graus, provavelmente você vai enxergar uma onda P grande. É uma outra dica. Entendi. Vamos para o 9. Então, aqui é um paciente mulher, 64 anos, hipertensa, com arritmia, diabetes, tem vertigem e cefaleia. E aí, o que vocês me dizem desse caso aí? Precisa repetir? E aí, o que vocês acham, pessoal? Alguém fale aí. Esse daí eu lembro que quando eu estava fazendo, eu fiquei tentando para ver se ele não estava chegando na bradicardia, porque está bem espaçado, assim, a hora que bate o olho. O Isso, RR parece estar bem espaçado. isso. Perfeito. Comentaram das amplitudes, perguntando se não estão muito baixas. Isso, perfeito. Vamos lá. Olha, então eu tenho positivo em D1, tenho positivo em AVF. Então, o eixo da P tá normal, o ritmo é sinusal. Se eu for utilizar o Raquest, antes disso, eu preciso dar uma conferida nessas amplitudes. Mas lembra que o conceito era acima de 5 milímetros, se qualquer uma das derivações estiver acima de 5 milímetros, não é baixa amplitude? Então, você pode até colocar isso na observação do laudo, mas ele pode ser laudado, porque aqui, ó, em D1 e AVL e D3, com certeza tem mais do que 5 milímetros, tá bom? E na parede, no plano horizontal, você tem que ter 10 milímetros, né? Então, aqui, ó, se você somar
a V3, a parte positiva com a parte negativa, e V4, vai bater na linha, né? Vai dar ali entre 8 e 10 milímetros. Em alguns autores consideram 8 milímetros, então ainda dá para considerar um eletro normal, tá? Mas ótima observação de vocês. E no cálculo da frequência cardíaca, eu pus de propósito também esse eletro, porque na escola americana, o mínimo de frequência cardíaca que eles consideram para a bradicardia é 60, mas aqui no Brasil a gente considera 50. E esse eletro ele vai dar 55, né, que é justamente a metade entre 50 e 60, que são a diferença entre as duas escolas, tá bom, pessoal? Então, é um eletro que você não está errado se você ainda considerar ritmo sinusal, não está errado se você colocar bradicardia sinusal, isso vai depender de onde você está tirando o seu conceito. Aqui, ó, no laudo, na árvore de laudos, como ela é baseada na brasileira, vai estar 50, quer ver? Não sei se alguém mudou isso, mas no bradisinusal, olha lá, ó. Bradicardia sinusal é considerado com frequência abaixo de 50 em adultos e a taquicardia não está aparecendo. Ué, estranho, mas a taquicardia é acima de 120, tá certo? Essa é o da nossa diretriz, tá bom? Então era isso, um eletro normal com algumas derivações em baixa amplitude e com uma frequência um pouco lenta. Agora eu vou deixar vocês fazerem o 10 sozinhos para eu pegar uma coisa ali rapidinho e voltar. É 1 minuto, tá, pessoal? Quem que vai analisar aí, fazer o Rakesh enquanto eu tô out aqui? 1 minutinho. Quem se prontifica? Vai lá, Andressa, toca o barco aí, vamos ver. Deixa eu colocar o eletro aqui. Quem se habilita? É uma paciente feminina de 45 anos, hipertensa, com crise hipertensiva. Alguém quer fazer, pessoal? Léo, Vicky. Oi. Será que travou? Não, tô te ouvindo. Fala mal do eletro pra gente passar pro doutor. Desculpa. Então, para mim parece que tá normal. Tá meio torto, mas eu imagino também que ele se mexeu. Ok, ritmo sinusal, né? Alguém mais quer falar mal do eletro? Qual que era Prontinho. o antecedente dela mesmo? Ela tinha dispneia, né, doutor? Dispneia, crise hipertensiva. Certo. Hipertensiva. Falaram aqui que o ritmo tá sinusal e que acharam o eletro também um pouco torto e o paciente pode ter se mexido. E aí? Eu achei o V3, o R de V3 e V4, não sei se está progredindo do jeito que eu esperava inicialmente. Eu imaginaria uma coisa mais parecida, né? Um S mais próximo do R em V3 e em V4 e depois a progressão em V5 e V6. Paredes inferiores com amplitude baixa. V2 meio estranho. Tá. Então, pois é. Mais uma vez, pessoal, é outro eletro que eu coloquei de propósito, porque o V2 não está no lugar, né? Esse V2 aqui tá mal posicionado. Mas o que chama atenção também é a baixa amplitude de D3 e AVF, porque o eixo ele está já mais posicionado, já mais para zero ali, acima de zero, certo?
mas não é acima de zero porque a VF é ainda positiva. Então, está em torno de zero, entre 0 e 10 graus ali, 15 graus, ok? Mas é um ritmo sinusal, P positivo em D1 e AVF, né? Vamos fazer o cálculo. Eu acho que esse é o grande diferencial desse curso, pessoal, porque vocês estão aprendendo, o eletro de vida real, né? Nenhum curso de eletro normal, nenhum módulo de eletro normal, de qualquer curso, iriam colocar um eletro desse para vocês, tá? E na vida real é isso que acontece, é eletro torto, é eletro com artefato, é eletro com um eixo um pouco desviado, né? Na verdade, um pouco diferente do que está escrito no livro. Então, vocês vão pegando essas nuances. Nós vamos fazer isso com vocês só no módulo 1, tá? Módulo 2 para frente, vocês que vão se virar aqui, eu vou ficar só olhando. A gente pode fazer uma batalha de eletro também. Quem responder mais rápido e certo, ganha sei lá, qualquer coisa. Tá bom? Ó, mas esse também está normal. A frequência também está um pouco abaixo de 60, né? QRS normal, QT normal, tudo normal, né? Beleza, turma? E outra coisa também, foi bom ter lembrado. Muita gente fica nesse negócio. O eixo está entre 0 e 15, ou 0 e 30. Pessoal, não vai mudar nada na vida de ninguém se você colocar exatamente quantos graus está o eixo. Isso não existe. Nenhuma prova vai perguntar o eixo está entre 40 e 50, 50 e 60, 60 e 70. Não existe, isso não existe. O máximo que eles vão perguntar é se o eixo está no primeiro quadrante, no segundo quadrante, ou se está normal, se está alterado, se está desviado para a esquerda, desviado para a direita. É esse o conceito que vocês têm que ter de eixo, tá bom? Vamos para o paciente 11, que eu falei 9,5, já está estourado aqui, né, Andressa? Tô com medo de cair, mas não apareceu nada aqui ainda não. Tá tranquilo. Apareceu uma mensagem para mim que está ilimitado aqui a ótimo, então. nossa reunião. Tá? Então, vejam, um paciente masculino, 77 anos, diabético, com vertigem, tá? Ó. E aí? Alguém quer falar? Aula do Enéas. O que é a aula do Enéas, William? Ficar pensando sobre o eixo. Do eixo? Tá. Beleza. Ó, vamos lá, então. William, você mesmo, diga aí, o que você acha desse eletro? Fala mal dele aí. Parece que tá normal. Então. Questão de artefato e tal, não parece ter. Tá bom, eu laudaria também, até porque tá positivo em D1, dá positivo em AVF, dá para ver bem. Ele tem uma negatividade em D3 e AVF, ó, tá vendo? Mas isso não impede, não altera a normalidade do eletro. Agora tem uma coisa bacana aqui em D3 e AVF também, ó, que é a negatividade da onda T de tatu. Isso também tem muito a ver com a posição do coração no diafragma, deitado ali no diafragma. Então, você pede para o paciente inspirar, essa onda P ela fica positiva. É muito bacana de fazer isso até. Né? Vocês acham que isso pode ser uma onda T invertida, de isquemia? Só repetir o elétrico, às vezes ela já some. Tá? Isso não necessariamente é uma onda T de isquemia. Tá? Agora, se o paciente fez com o tórax insuflado, fez em outro momento, persiste essa onda T negativa na parede inferior, aí pode ser que tenha que pesquisar alguma coisa. Mas nesse caso, mesmo sendo no mesmo sentido do QRS, porque o QRS está negativo também. Então, isso. Então, tem uma outra coisa bem legal aí. O que é? Por que o QRS também está negativo? É uma onda Q, né? É uma onda Q. Lembrar que a onda Q, para ser patológica, que eles chamam de Q patológica, essa onda Q ela tem que ter tem que ter um quadradinho, né? Pelo menos, e ela tem que representar 1/3 do QRS.
Então, aqui ela passou de 1/3, em AVF também, e D2 praticamente está 1/3. Então, daria para considerar essa onda Q desse paciente aqui como uma onda Q patológica. Eu coloquei isso aqui também de propósito, pessoal, por quê? Porque onda Q patológica, apesar de ser uma... Onda Q patológica não, mas a zona eletricamente inativa, apesar de ser um achado que sugere que esse paciente já tenha tido uma isquemia, é muito raro você bater o martelo em relação à isquemia só pelo eletro. A gente tem que lançar mão de outros, por isso que a onda Q patológica, esse nome, está sendo muito questionado ultimamente. Porque, principalmente os estudos com ressonância, se você pegar vários pacientes que infartaram, que tem Q no eletro e faz ressonância, eles têm músculo viável naquela região. Então, assim, a gente coloca ali zona inativa, no caso aqui inferior, mas já pensando que isso também pode ser uma variação da normalidade, como é nesse caso aqui. Aqui, se você pede para o paciente insuflar o tórax, essa onda aqui, ela desaparece ou ela fica menor do que está. Perfeito? Vamos fazer a medida em D1. Eu, nesse caso, dessa onda aqui, eu colocaria uma observação, né? Se eu não conhecer o paciente, não estiver lá na hora, posso falar, posso questionar a onda aqui patológica, zona inativa anterior, inferior, você pode colocar na observação. Ó, frequência normal, PR, QRS, QT, tudo bem, pessoal, tá ótimo. Beleza. Vamos para o 12. Mulher, 73 anos, coração acelerado e mal-estar. Vamos ver o eletro. O William disse que a Ananda está com vontade de responder. Vamos lá, diga. Fale mal. Tem nada a ver, não. Mas, assim, a linha de base tá ok. E também não tem artefato, né? Uhum. Só que eu tô achando tudo meio pequeno. O D1 tá amplitude baixa, VL. V4 e V5 tá com amplitude muito grande, não tá? Tá. Tá, E vamos até a ampliar. VL tá esquisito. D1 e a VL não tá legal, concordo com vocês. E olha, V4 realmente estava vazando ali, se você somar, tá uma amplitude alta, tá? Aqui dá quase 20, né? Mais de 20 de amplitude. Mas assim, não é... Assim, você pode até falar, né, que tem amplitude aumentada, sugestiva de sobrecarga, mas aí ainda não contempla os critérios para sobrecarga. A gente vai falar na aula de sobrecarga, né? Mas você sabe que pode acontecer muito com essa amplitude aumentada? Pacientes que é muito magro, paciente que tem o tórax é um paciente muito longilíneo, que o tórax é muito próximo do coração, a caixa torácica é muito próxima do coração, e aí você tem essas amplitudes um pouco maiores aqui nas precordiais, tá certo? E aqui também uma outra coisa que pode estar sugestiva de inversão de V2 com V3, é bem comum eles inverterem V2 com V3, ó. Tá vendo que a R de V2 é maior que a R de V3? Isso em condições normais não é muito fácil de ver, a não ser que a posição dos eletrodos mesmo na hora ali do tórax está muito mal posicionada. É muito comum. Mas isso pode ser inversão. Na hora de colocar os eletrodos, eles vão e invertem V2 com V3, V3 com V4, V4 com V5. Isso é muito comum. Tá bom? Doutor, e esse V6 aí, o final dele? V6... caiu, tá vendo? O eletrodo caiu aqui, o paciente se mexeu, alguma coisa aconteceu no finalzinho da gravação, tá bom? Eu
meio esquisita a progressão de V4 até V6, né? Não, a V4 está bem alto, né? Bem amplitude alta, V5 também, V6 um pouco menos, que é o normal, né? Em V6 você já começa a ver um QRS um pouco menor, viu, Léo? Porque V6 está bem para trás já. Pensei que Geralmente você vê as maiores R's, V4 e V5, são as maiores R's. V6 já é um pouquinho menor que V5, geralmente. Tá bom? Beleza. Lembrando, pessoal, que o eixo, se você for olhar o eixo no plano, digamos, horizontal, que eu não quero que vocês olhem, mas vamos pensar nisso, o eixo está para trás, tá? Mas em alguns pacientes o eixo pode estar no zero, ou até um pouco para frente, né? Então, via de regra, o eixo é para trás, mas em alguns pacientes ele pode ser um pouquinho anteriorizado, dependendo do tórax do paciente. Então, aí você vai ver V5 e V6 bem maiores do que V4 e V5 com ondas R's mais amplas que V6. Tá certo? Vamos para... Então, já vou fazer as medidas aqui. Opa. Aí. Bom, medidas também normais, frequência normal, QT normal. Passamos para o próximo. Vamos para o 13. De 10 horas a gente não passa, tá, pessoal? Vamos encerrar porque já estou até com vergonha de vocês aqui. Ó, feminino, 32 anos, não tem nenhum antecedente, mas tem vertigem, dor torácica e formigamento na língua. Pode ser até um episódio conversivo, o eletro está normal, vamos olhar, né? Estamos lá no pronto-socorro para isso. E aí, falem mal, pessoal. Quem vai falar mal aí? Eu acho que colocaram aqui que o Gabriel quer falar. Vai lá, Gabriel. Fale. Vamos lá, então. Tá um eletro, parece que bom, né? Só que eu notei algumas coisas em AVL. Em AVL, não. AVL tá com baixa amplitude, né? Aham. Em V2, parece que tem uma positividade do QRS e tá até um pouco pequeno. Aham. E no... É isso. Bem observado, porque está fazendo um pouco de flutuação da linha de base, que é bem comum. Às vezes o paciente está, você vê, colocou lá, talvez seja um episódio conversivo, o paciente está ansioso, está fazendo aí um episódio de ansiedade. Você vê que aqui, ó, em D2 longo, até não gravou, provavelmente o eletrodo caiu aqui, aí alguém rapidamente foi lá e posicionou de novo, aí ele começou a gravar, tá? V2 e AVL estão realmente gravando com amplitudes muito pequenas, mas eu acho que isso é mais pelo eixo mesmo, que está um pouquinho mais para a direita, né, mais desviado. Veja, tem V2 também. Então a AVL está enxergando meio que paralela ali perpendicular a D2. E V2 a baixa amplitude tem vários motivos. Pode ser até a falta de um posicionamento adequado de V2, que é muito comum em pacientes com o tórax, às vezes com a mama, né? Na mulher tem a mama, tem tudo isso. Então, às vezes, o V2 está muito alto e aí ele dá essa propriedade assim, de uma amplitude muito baixa. Tá bom? Vamos medir em D1 para a gente ver. Mas ó, dá para ver que é positivo em D1, positivo em AVF, né? Tá bem feito aqui. Eu não me preocupo muito com as medidas, né? Porque eu sei que é tudo normal, tá, pessoal? Mas depois, no decorrer do módulo 2, vocês vão fazer isso aqui com mais precisão. E vocês que vão fazer, não sou eu. 14. Até 10 horas a gente termina, pessoal. Vamos lá. Masculino, 57 anos, hipertenso diabético, está indo para fazer eletro de controle.
Não tem nenhum sintoma ali registrado. E aí? Tá bom, né? Apesar de ter uma flutuação V2, V3, plano horizontal tá bacana. Onda P, QRS, T, onda P positiva, D1, AVF. Vamos aplicar o Rakesh. Vou escolher V4. Aqui. Alguém quer falar mal desse eletro? Aproveita para a gente acelerar O um William pouquinho. perguntou se a VF-D2 tem infra de ST. Tá, vamos olhar daqui a pouco. Mas as medidas estão normais. É D2? Ah, tem um infra. A VF e D2. Parece. Perfeito. Parece que tem um infra mesmo. Né? Se você traçar a linha de base aqui, apesar dela estar flutuante, né? Vamos pegar aqui, ó, que ela está bem retificada. Se traçar a linha aqui, parece ter um infrinha, mas é bem michuruco também, viu? Nada, vamos ver. Vai dar menos de 1 milímetro, né? Meio milímetro. Tá com os olhos aguçados aí, viu? Realmente, mas não justifica, não é um infra que a gente leva em consideração. O eletro está normal. Beleza. Mais alguma dúvida desse? Não. Vamos para o 16. Ixa, mulher de 54 anos com tudo, ó. Dor torácica, cefaleia, dispneia, refere dor no pescoço e náusea, enfim. Bem-vindos ao pronto-socorro. Vamos ao eletro dela. E aí, pessoal? Eletro bom? Bom, né? Muito bem feito até. Então, você tem um das P's positivas em D1 e AVF, você tem o eixo normal, vamos aplicar o Rakesh, vai. Assim, vocês já aplicam o Rakesh de olho, tá? Por isso que tem que praticar, né? Quando vocês praticam, se vocês virem um eletro todo dia, pega o eletro, pega um traçado, analisa, faz o Rakesh dele todo dia, eu duvido se vocês não ficam craques nisso aqui muito rápido. Agora, se não treinar também, por outro lado, esquece tudo. Olha, o laudo tá normal, tranquilo. Perguntaram se V6 não tá um pouco estranho. V6, vamos lá. Não. V6? Não. V6 Isso. ele tá um pouco, ele tem uma onda R, né? Uma onda S no final, não é muito comum. Teve um aluno que me questionou isso aqui, verdade. Eu passava batido. V3 e V6 estão idênticos, vocês estão vendo? Então, o que acontece? Até poderia ser normal aqui o V6. Eu esperaria um pouco mais de R em V6 em situações normais, né? Mas o que é estranho é que V3 e V6 estão idênticos. Isso, às vezes, é problema de cabo, de eletrodo, de software. Algum problema lá que, na hora do registro, registrou igual. Eu não sei se fez o registro de V3 ou se fez o registro de V6. Está mais para o registro de V3. Mas gravou os dois eletrodos, as duas derivações gravou igual, tá? Esse problema aí não é nosso, né? Aí é problema do software que fez a aquisição do elétrico. Tá bom, pessoal? Algum aluno me questionou isso, realmente. Muito bem observado. Vamos para o 17. Então, é um paciente de 56 anos, hipertenso tabagista, eletro dele. Eletro
flutuando também, né? Uma flutuação da linha de base, o paciente deve estar mexendo muito o tórax, ou mexendo os braços, enfim, da própria respiração também pode acontecer isso. Mas dá para laudar, né? Tem um da P positiva em D1, está positivo em AVF, né? Vamos fazer o raquete aqui. Vamos pegar a V2. V2 está muito ampla, né, em relação a V1. Isso é um sinal também de pode estar com alguma alteração. Vocês vão ver no módulo 2. Perguntaram se Aqui, viu. ó. O William acabou de colocar isso, ó. Vocês acham que é isso, William? O que você acha que... Por que está assim? Por que o V1 está pulando para V2 tão rápido? Conhece alguma coisa que faz isso? Ó, as medidas estão todas normais. Ó, V1 pula para V2 dessa forma, tem vários motivos, né? Primeiro, pode ser que V2 alguém posicionou errado ou posicionou muito próximo, né, que está muito perto, né, está muito parecido V2 com V3. Então, os eletrodos devem estar juntinhos lá no tórax. V2 deve estar longe da posição habitual. Mas em alguns pacientes com sobrecarga atrial, né, podem aparecer com esse fenômeno aqui. A gente vai falar disso na aula de sobrecarga do módulo 2. Mas aqui está muito mais sobre posicionamento de eletrodo, tá, William? Depois a gente vai falar de sobrecarga, vocês vão entender por que isso aí é um sinal de sobrecarga. E aqui na parede inferior, você tem uma onda T também, que ela está meio ISO, ó. Cadê a onda T de tatu? Ela está meio ISO, né? Está meio esquisito. Mas D2 é ISO também, é isodifásico, então não é um desvio de eixo, tá? Não está acima de menos 30, não. Tá? É um eixo normal, apesar de estar negativo D3 AVF. Beleza? Vamos para o penúltimo. Paciente de 19 anos, vem para controle, não tem nenhum sintoma, nenhum antecedente. Isso é bom quando chega para a gente assim, tipo 4 horas da manhã. Vamos ver. O eletro tá bom, mas o AVR tá negativo, tá esquisito. Se alguém tiver mais algum comentário, me avisa. Mas olha, dá para fazer o raquete, tá positivo em D1 e AVF, né? Vamos escolher aqui V5 para fazer as medidas. Beleza. Tudo normal. Frequência de 93, QRS 100. PT corrigido 390. Tá perfeito. Algum comentário em relação a esse eletro? O William perguntou, doutor, não está muito igual V3, V4, V5 e V6? Parece que não progride. Isso, pode acontecer. Tá, mas assim, tem uma progressão, tá vendo? De V3 para V4 teve uma progressão. Agora, V4, V5 V6 realmente está muito parecido, né? Parecendo que foi gravado... ou foi um erro do software, gravou junto aqui os três, saiu o mesmo, vamos dizer, a mesma gravação, que eu nunca vi acontecer, mas esse software, às vezes, pode acontecer isso, né? Lembrar que isso não é da ePeople, do eCardio, isso é de uma unidade qualquer que a gente recebeu o eletro, então a gente não sabe nem que aparelho que fez esse eletro. Agora, eu já vi também as técnicas colocarem numa reguinha, assim, ó, tipo V4, V5, V6, um pregado no outro, né? Então, enfim, não dá para saber o que aconteceu nesse momento aqui, mas está muito parecido mesmo. É uma outra coisa, uma outra observação. Você laudaria esse eletro, dá para laudar, mas colocaria observação. V4, V5 e V6 muito parecidos ou idênticos, enfim. Vamos para o 19.
que é o último da minha lista. Aqui temos um paciente, então, masculino, 46 anos, com dor no peito. Dor no peito. Isso fica muito mais legal quando tem as alterações, né? Agora, por enquanto, ainda só tudo normal. Mas ele tem, então... E aí, vamos falar mal desse eletro, pessoal? O que vocês falariam aí? Tá bem, né? Tá bem feito. Tem um da P positivo em D1 e AVF. Tem algum comentário que vocês queiram fazer? Façam agora. E vou fazer as medidas aqui em V. Vamos pegar V4. A Nanda falou que em D3 a onda T está negativa. T de tatu? Isso. É verdade. Tá, e a P também, né? Isso deve ser muito do tórax mesmo do paciente. Eu vou pedir para ele insuflar o tórax, isso aqui some. Né? Como D2 e AVF estão bem, estão normais, não me preocupo com o D3, tá? 4, 3, 2, 1. Doutor, estão perguntando se tem um infra de ST em V3 e o William questionou o V1 trifásico. Isso. Vamos falar, peraí. Então, as medidas estão normais, tá? E qual que era a primeira pergunta? A primeira foi se tem um infra de ST em V3. Infra em V3 ou D3? Isso, V3. V3, não. Infra. Se tiver em V3 alguma coisa, é um suprinha. Bem michuruca também. Não dá nem 1 milímetro. Mas infra, não. Certo? Ó, vou ampliar V3 aqui. Se tiver, um suprinha. Mas às vezes a pessoa quis dizer supra. Mesmo assim, não me preocuparia, tá? Ó, ele vai dar um supra aí de, no máximo, 1 milímetro. E também só em V3, né? Não tem V2, não tem V1, não tem V4, tá bom? E em relação ao trifásico, de fato, você tem um SR', né? Mas ele não chega a ter mais do que 100 milissegundos, ou seja, não é um distúrbio de condução do ramo direito aqui, no caso em V1. É uma variação do normal. É um eletro totalmente normal. Certo? Ó, vou fazer a medida do QRS aqui para garantir que não tem... Aí. Vamos ver como é que ficou o QRS. Tá batendo na trave, ó. Deu 110, assim, com 110 ele entraria no critério de distúrbio de condução do ramo direito. Mas no exame como um todo, só em V1 que dá para ver isso, né? Mas é isso, pessoal. Tá muito tranquilo, é isso mesmo. Eu acho que a gente fez todos aqui, tirou todas as dúvidas de vocês. Eu coloquei as nuances de todos os eletros, né? De coisas que me chamam a atenção e que eu queria colocar também de propósito para vocês, que são alterações da vida real, tá bom?